O apóstolo Paulo, que foi um homem de muita fé, ele escreveu em Hebreus, capítulo 11, o verso 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Veja, Deus tem prazer em ser acreditado. Ele tem prazer quando uma pessoa acredita nele. Só que Tiago, outro apóstolo, disse assim: se você acredita em Deus, se você crê que ele existe, fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Se a sua crença é igual à do diabo, de acreditar que Deus existe, isso não faz muita diferença, não. A crença que o apóstolo Paulo diz, a fé que o apóstolo Paulo diz, é sinônimo de confiança. Então, o diabo não confia em Deus. E ele ensina os homens a desconfiarem de Deus. E quando você recebe a fé que Deus te dá, então você passa a confiar nele. Nós temos a tendência a desconfiarmos de Deus. Nós não experimentamos as coisas que Deus diz que devem ser experimentadas. Nós não experimentamos aquilo que Deus diz que é bom. Nós não experimentamos aquilo que Deus diz que é superior ao que os homens oferecem. E aí fica faltando essa experiência em nossa vida, pois ela é essencial, seja qual for a experiência que Deus gostaria que nós experimentássemos, e aí nós partimos a experimentar o que Deus proibiu, ao que Deus disse que não era bom para nós. Entende? Então, quando nós voltamos ao tempo de Cristo, haviam pessoas ali que ficavam endemoniadas, espumando, se jogando no chão como se fosse um ataque epilético, né, se estremecendo toda ali, inconsciente, e os demônios falavam através dessas pessoas. Era uma cena assustadora. Não sei se você já viu isso. Infelizmente eu já vi, já testemunhei pessoalmente. Então fica claro para todos ao redor que aquela pessoa está possuída pelo demônio, ou por uns demônios, no plural. Só que lá, na época de Cristo, tinha uma outra classe de pessoas tão, olha só, não é menos nem mais, talvez até mais, mas eu diria tão endemoniadas como aquelas outras que ficavam ali se estribuchando e rolando no chão, etc. Que eram os fariseus, que perseguiam Cristo dia e noite. Eles tinham uma obra. A obra deles não era falar sobre Deus. Depois que eles conheceram a Cristo, a obra deles era levar as pessoas a desconfiarem de Cristo. O sucesso de Cristo e a popularidade de Cristo os incomodavam, entendeu? Então, nós vemos que a pessoa que semeia a incredulidade, ela está possuída pelo demônio. A pessoa, primeiro, ela se alimenta de incredulidade, ela começa a demonstrar incredulidade para com Deus, e depois ela passa a espalhar essa incredulidade para outras pessoas. Isso é muito comum, eu já vi, em pessoas que frequentam uma determinada igreja por muitos anos, e depois que ela sai dessa igreja, ela, por alguma forma, se decepciona, e aí ela começa a falar mal da igreja e falar mal de Deus também, as coisas de Deus. Começa a disseminar a incredulidade. E isso é um sinal claro de possessão demoníaca. Me desculpe se isso está te atingindo de alguma forma. O objetivo do canal é salvar, não é condenar. Se está te atingindo, mude, pare, se converta, confie em Deus. Eu já não chegou a uma discussão, mas eu já protestei, vou dizer assim, eu já protestei contra algumas postagens da internet que falam mal de alguns pastores que são corruptos. Eu concordo. Só que o objetivo dessas pessoas não é espiritual. Isso que é interessante. Não é cristão. O objetivo, eles estão sendo usados por demônios
é levar as pessoas à incredulidade. Está entendendo? Levar as pessoas à incredulidade. Elas nem sabem muitas vezes que estão fazendo isso, que estão sendo instrumentos na mão do diabo, mas estão. Eu conheço uma mulher há muitos anos, antes de existir internet. Depois chegou a internet, depois chegou as redes sociais, ela faz parte do meu Facebook, ela não assiste meus vídeos, que eu nem mando para ela, porque é uma pessoa briguenta, é uma pessoa... Ela já me falou coisas que eu sei que ela não tem um bom relacionamento com o marido dela, é mal amada, não tem filhos, então você imagina como que é essa pessoa, né? Muito mal amada. Então, quando alguém fala alguma coisa de Deus, ela fica louca, ela fala contra, e sempre que ela acha uma postagem que fala mal das igrejas ou de líderes religiosos, ela aproveita e coloca lá. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ela está promovendo a incredulidade. Por isso que a gente não deveria postar. A pessoa põe lá assim, eu já vi. Pessoas falam assim, quem acredita nesse pastor aí são os trouxas, né, que dão dinheiro, que acredita numa toalhinha ungida, e acredita numa vassoura ungida, e vai lá e dá dinheiro. As pessoas são todos trouxas, né? Geralmente, as pessoas que chamam esses evangélicos aí de trouxas, só queria lembrar, eu não sou evangélico, ok? Sou cristão, mas eu não sou evangélico, não sou católico. Bom, não vou falar muito sobre mim agora. Então, eu não acredito nessas coisas, tá? Eu não acredito toalhinha ungida, vassoura, eu não acredito. Só que, é engraçado porque o mesmo católico que acusa essas pessoas, ele acredita na medalhinha que a Igreja Católica vende. As medalhinhas, as velas. Né? Você vai em Aparecida, eu já fui, vai lá. Tem um comércio enorme ali de coisas que são amuletos, que aos olhos da Bíblia são amuletos, que são contrários ao que Deus pede. Deus nunca pediu para você comprar uma cabeça de cera porque você foi curado de um tumor na cabeça, ou então uma perna de cera que você estava lá com um problema na pele da sua perna toda e você foi curado por uma santa tal, e aí você comprou para pagar uma promessa. Olha, se os anjos de Deus, olha, escuta bem o que eu vou falar, preste bem atenção nas palavras que eu vou dizer, use da sua inteligência para não dizer que eu falei algo que eu não disse. Olha, se, o que quer dizer se? Condicional, se os anjos de Deus fossem como nós, eles não são, eles são santos. Se eles fossem como nós, eles iriam olhar para os católicos, igual vocês católicos olham para esses evangélicos, e falarem assim, nossa, olha que cara trouxa, ele viaja 6 horas, 12 horas a pé para pagar uma promessa, o pé dele fica todo esfolado, ele fica até doente, fica alguns dias sem trabalhar, porque ele tem que pagar a promessa, olha, e os anjos iam dar risada. Graças a Deus que não é assim. Os anjos não são assim. Então, não, quando você zomba da fé dos outros, zombar da fé dos outros, eu não faço isso aqui no canal. Eu não zombo. Já fui acusado de falar mal da fé dos outros? Não, eu não falo, eu só relato. É engraçado que um dia uma pessoa que comentou falou que eu estava falando mal da fé alheia. Mal? Eu estou relatando o que a pessoa acredita. Como eu estou falando mal? Você que está achando que o que aquela pessoa acredita é mal. Não sou eu não estou falando nada. Se eu falo que uma pessoa mata uma galinha na esquina acreditando que está agradando a Deus, eu estou falando mal da pessoa? É verdade isso, ela mata a mesma galinha acreditando que está agradando a Deus. Não sou eu que estou inventando. Você já viu isso, não é mentira. Então, você não pode ser uma pessoa que vai fazer uma difusão, uma divulgação da incredulidade. Quando as pessoas querem servir a Deus, querem fazer alguma coisa por Deus, ou acreditam na palavra de Deus e você diz, isso tudo é bobeira. A Bíblia é bobeira. Quando uma pessoa fala isso, quando uma pessoa fala, eu já ouvi, a Bíblia é bobeira, não é ela que está falando, ela nem sabe. Um demônio está falando através dela. Aí você fala assim, não, mas foi ela mesma que quis falar assim, tudo bem.
ela acha que ela quis orar, só que o demônio já tomou conta e ele está falando por ela. Deus usa os homens para pregar o evangelho, para pregar a sua palavra. Ele não vem pessoalmente para pregar. Já fez isso através de Cristo. Durou 3 anos e meio o ministério de Cristo. Deus usa os homens. O diabo também usa seus servos para difundir a incredulidade. Se você permite que a incredulidade tome conta da sua mente, do seu coração, você não está do lado de Deus. E a incredulidade, ela tem muitos e muitos aspectos, né? Um dos mais modernos hoje que eu vejo são os pregadores, até são pessoas que aparentemente servem a Deus. Elas não creem na vitória sobre o pecado. Não acreditam. Elas não acreditam. Elas falam, não, você serve a Deus, mas não, nunca, você é pecador e você vai ficar pecando até Jesus voltar. Pregam a incredulidade na graça de Deus. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo, nós vamos falar muito mais sobre esse assunto. Você se inscreva no canal, ainda se você não é inscrito. E a partir dessa semana, nós estamos pedindo para que vocês nos ajudem no nosso Pix, fazendo uma colaboração qualquer que você puder, porque nós precisamos desenvolver o canal e para isso precisa-se dinheiro e tempo, ok? Nós precisamos pagar pessoas para desenvolver o trabalho do canal. Por isso nós estamos pedindo a colaboração a partir de agora, porque o nosso canal ele não tem patrocínio, ele é muito pequeno ainda. Quando ele tiver um patrocínio, ou alguns, e eu espero que ele tenha, nós vamos trabalhar para isso, então nós não vamos ficar aqui pedindo mais auxílios, ok? E o principal, orem pelo nosso canal, orem, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.